A paz de Cristo, eu sou o pastor Eliseu Fernandes e serei o professor na matéria Pentateuco. Estamos no nosso curso de Teologia Bíblica e é um prazer tê-lo aqui como nossos alunos. Você que se inscreveu terá um grande momento de aprendizagem. É um prazer tê-la e tê-lo aqui. Eu espero que esse curso possa propiciar para você, para vocês, um crescimento e entendimento maior da Palavra de Deus. Nesta aula, nós vamos falar da introdução ao Pentateuco. E depois, paulatinamente, a cada aula, um tema do Pentateuco a partir dos livros que o compõem. Nessa introdução ao Pentateuco, vamos entender, primeiro, o significado do nome Pentateuco. Pentateuco é uma palavra grega, significa literalmente estojo para guardar papiro. Os judeus chamam esse conjunto de livros de Torá, que por sua vez significa ensino, instrução. Isso também faz com que viemos a pensar sobre a autoria do Pentateuco. Quem escreveu o Pentateuco? Segundo a tradição judaica, o Pentateuco foi escrito por Moisés. E podemos perceber várias passagens dos livros que compõem o Pentateuco, Moisés escrevendo a lei, Moisés escrevendo fatos que aconteceram no deserto, que comprovam a autoria mosaica do Pentateuco. Além do mais, o Pentateuco tem alguns aspectos que precisam ser analisados nessa introdução. O primeiro aspecto é o teocêntrico. Como Deus se manifesta, como Deus se revela no Pentateuco. Deus se revela como um Deus criador em Gênesis, um Deus juiz no dilúvio, Sodoma e Gomorra. Perceba que o Pentateuco é o livro das origens e tratam de forma clara o início de todas as coisas, como uma sementeira de todas as doutrinas fundamentais, que depois serão ampliadas em outros livros bíblicos. O aspecto teocêntrico é a forma como Deus se revela e se manifesta na criação, com o homem, pela graça, pela justiça, pelo seu poder. São aspectos que precisam ser analisados, pois são relevantes. O Deus que resgata, a ideia é bem interessante, falando nessa introdução ao Pentateuco, porque se em Gênesis ele é o Criador, bem, Gênesis, o Criador, no 1, no 2. No 6 ao 9 com Noé, você tem um dilúvio, uma recriação, o protetor. Já em Êxodo, você tem novamente essa ideia com Deus que resgata o povo do cativeiro. Então, são aspectos fundamentais dentro desse conjunto de livros. De igual forma, outro aspecto que tem que ser analisado é o antropocêntrico, o papel do homem no Pentateuco. O homem como a criatura que representa Deus, nesse jardim, como o caso de Adão e Eva, no mundo. O Deus que criou esse homem como imagem e semelhança de Deus, imagem racional e semelhança pessoal, isto implica em racionalidade e personalidade. Dentre todos os seres criados no mundo material, o homem tem raciocínio e tem personalidade, que é diferente dos outros seres, como os animais, que têm uma alma inferior. O Deus que cria tudo pelo poder da sua palavra, mas na hora da criação do homem, ele diz, façamos o homem, e do homem também é feito da matéria do pó da terra. Gênesis 2:5, não chovia porque não havia homem, e Deus recolhe o pó da terra e aí cria o homem soprando nos seus narizes, o seu nariz, tanto faz, o fôlego de vida, e o homem passa a ser alma vivente, representante de Deus nesta criação. De igual maneira, outro aspecto que é importante ressaltar no Pentateuco é seu aspecto estrutural, a sua estrutura. Basta lembrar que alguns livros são bem peculiares. Temos vários gêneros literários dentro da estrutura do Pentateuco. Temos a narrativa etiológica. O que significa isso? Uma narrativa de origem, a origem do mundo, pela criação, a origem das nações pelos filhos de Noé, a origem da cidade Betel, que era a luz
no ciclo de Jacó, já no 28 de Gênesis. Também temos narrativas genealógicas, tábuas de genealogias com nomes de ancestrais. É uma forma estrutural. Temos, além disso, uma narrativa comum, como a de Abraão, que fala da sua narrativa de vida, que é o ciclo de Abraão, a partir de Gênesis capítulo 12. Realmente, os livros podem ser, além da estrutura, porque podemos encontrar estruturas diversas, como legislativo ou dicânico, textos que falam sobre leis, tal qual podemos exemplificar por Êxodo capítulo 20, que fala dos 10 mandamentos. Também como cânticos, que encontramos em Êxodo 14, temos cânticos. Então você tem uma estrutura bem diversificada em relação a gênero literário no Pentateuco. A partir disso, podemos ver o Pentateuco com uma autoria. Os livros trazem uma autoria. Quem escreveu o Pentateuco? Segundo a tradição judaica, Moisés é o autor do Pentateuco, porque ele é chamado de Deus para libertar o povo. Logo, o Pentateuco deveria ser escrito no período do deserto, que Moisés está acompanhando o povo do deserto. Alguns pontos, é claro, como genealogias, são registros familiares. Outros pontos, como a criação, pode ser a revelação de Deus para fatos onde não havia ninguém no mundo a não ser Deus e depois Adão. Nisto você tem a autoria do Pentateuco, do grande legislador Moisés. O Pentateuco, como já foi falado, e nós vamos incentivar mais ainda esse entendimento, lembrando que no hebraico é Torá, lei ou instrução, ele é composto por 5 livros. Os 5 livros que compõem esse grupo de textos, nós temos o Berishite, porque era comum no hebraico chamar o livro pela primeira frase ou palavra importante que estava nele. E a primeira frase de Gênesis é Berishite, no começo, no princípio. Então, Berishite ou Gênesis é o primeiro livro. Depois temos Shemot, os nomes. Os nomes que está relacionado a Êxodo, porque disse o Senhor esses nomes, e chamou o Senhor esses nomes. Então, temos o livro de Êxodo, que é o segundo livro, que trata da saída de Israel do cativeiro egípcio, capítulo 1, 2, fala desse cativeiro, 3, a chamada de Moisés, 4 em diante, essa narrativa, tem as pragas, e aí você tem, finalmente, no 12, no capítulo 12, a saída dos filhos de Israel do Egito, a partir da morte dos primogênitos, na última praga, que é a praga da morte deles, dos primogênitos. Propriamente dito, depois temos o livro de Levítico. A palavra Levítico significava sacerdote já no período da Antiguidade. Mas o livro de Levítico é um manual do sacrifício, manual do sistema sacrificial judeu que estava agregado à questão da lei, da legislatura de Moisés, mosaica, melhor dizendo. Mas no hebraico, Levítico é chamado de Vaikra, que significa e chamou. Ele chamou. Ou seja, Deus chamou os levitas para exercer a função de serem mediadores entre o povo e ele. Por sua vez, temos o livro de Números, que é um livro bem interessante. Números, aritmoi, que seria o nome tirado a partir do grego, da Septuaginta, ou da versão dos 70, mas no hebraico é Bamidbar, que significa no deserto. A narrativa de Números trata da trajetória do deserto, da saída do Sinai até Cádiz Barneia, perto de Moabe, da onde o povo ele tem que dar círculos pelo deserto durante 40 anos por causa da sua incredulidade. É chamado de Números por causa dos censos. O livro ele tem 2 censos. Um primeiro censo para saber quantos guerreiros tinham e depois um segundo censo já nas campinas de Moabe, perto de Moabe, para saber quantos tinham para entrar na terra. Por fim, temos um dos grandes livros, que é o livro de Deuteronômio, que literalmente significa a segunda lei. Mas o texto hebraico significa Devarim, que é as palavras. Isto é, e falou o Senhor Devarim, estas palavras a Moisés. O livro por sua vez, melhor dizendo, o livro de Deuteronômio, ele trabalha o aspecto do passado, lembra o que Deus fez, o aspecto do presente, o que Deus poderia fazer dentro das bênçãos e maldições, e um aspecto futuro dentro daquele último cântico, que é o cântico de Moisés. Visto isto, podemos perceber, nessa estrutura do Pentateuco, que esses livros compõem,
de forma magistral toda uma estrutura de revelação. E o Pentateuco, ele precisa ser lido e estudado. Dentro do Pentateuco, vamos encontrar o início das coisas. A primeira criação, o primeiro pecado, a primeira forma de resgate, a primeira promessa, o primeiro homicídio, o primeiro julgamento no dilúvio, o primeiro recomeço. Isto é belo e importante dentro da nossa teologia, pelo próprio aspecto que temos a respeito disto, do aspecto antropocêntrico, o homem, do aspecto teológico, Deus. Lembrando que o Pentateuco, ele vai sempre trabalhar nesse paralelo teológico e antropocêntrico. Teológico, antropocêntrico. Deus e o homem. Dentro disto, podemos perceber que o Pentateuco é um conjunto de livros de suma importância para o conhecimento, principalmente, da nação de Israel. Você tem a chamada de Abraão, no ciclo patriarcal, Abraão do 12 até o 50 com José. Então, tem Abraão, Isaac, Jacó, José. Seria o ciclo dos patriarcas, que por meio de José você tem a salvação do povo para entrar no cativeiro e depois sair do cativeiro, como foi pronunciado por Deus e que seria libertado. E Deus falou isso a Abraão no capítulo 15 de Gênesis. Consequentemente, o Pentateuco, você também tem a questão da adoração. A maior porcentagem do livro de Êxodo está na construção e confecção do tabernáculo, demonstrando a importância da adoração. Porque o propósito de Deus era morar com o homem, estar com o homem. Em Gênesis, um homem no jardim. Em Êxodo, um homem por meio da adoração do tabernáculo. Levítico, um homem se aproximando a Deus de forma correta por meio do sacrifício, para entender o que era puro ou impuro. Números, Deus com o homem na trajetória como nuvem, como coluna de fogo. E Deuteronômio, Deus estando com eles, lembrando a sua memória. Ouça, faça e viva. Preste atenção. Desta forma, nós fizemos a introdução do Pentateuco. Eu aguardo você na próxima aula. Deus te abençoe em nome de Jesus.